Hoje é tempo de louvar a Deus. Esse hoje é todo dia. Se você cantar isso hoje, é hoje. Se cantar amanhã, é hoje de novo. Se cantar depois da manhã, é hoje de novo. É todo dia, todo tempo. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora vida seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habitar. Desceu trazer do peito de Jesus. Então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habitar. Desceu trazer o Filho que nos quis. Então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Aleluia. Louvar é exaltar, engrandecer, elogiar, dizer as maravilhas de Deus. É isso que é louvar. Eu repito a dizer para vocês o senso geral. Louvar é cantar. É não. Louvar é elogiar. E isso pode ser feito na letra de uma música. Só isso. Muito bem. Pai de amor, isso é uma oração. Pai de amor, eu quero agradecer pelo perdão. Irmãos, tudo começa com o perdão. E esse perdão começa com o arrependimento. Sem arrependimento não há perdão. Isso é decreto de Deus. Vamos falar sobre isso aqui. Ponto de partida é a graça de Deus para o arrependimento. Aí, com o arrependimento, vem a fé, o perdão, o chamado, a adoção, a santificação. Tudo começa com o arrependimento. Então, o homem ora aqui dizendo: Senhor, eu quero agradecer pelo perdão. Motivo para te louvar. Aí quando eu sou perdoado, eu começo a enxergar quem é esse Deus e começo a elogiar esse Deus. De amor, eu quero agradecer pelo perdão. Motivo pra louvar.
meu Deus. Lembro, né, que eu disse que eu faço esse exercício de imaginação quando chegar lá no céu. Júnior, faça uma oração de louvor a Deus, querido. Senhor, nós te louvamos, agradecemos pela tua grandeza, pela tua misericórdia e fidelidade, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, ó Pai, pois temos lutas nesta vida, é verdade, mas o nosso motivo maior é só para te louvar e te engrandecer, porque a nossa alegria, Senhor, independe das circunstâncias. Nós somos gratos ao Senhor por ter nos trazido aqui esta noite para louvarmos juntos o teu santo nome. É assim que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, primeiro evangelho, conforme está no cânon da Bíblia. Não foi o primeiro a ser escrito, mas é o primeiro que está aqui. Mateus, capítulo 21. Vamos ler os versículos de 28 a 32. Uma parábola do Senhor Jesus para desmascarar os fariseus, como ele sempre fez, o tempo inteiro do seu ministério, do seu ensino. Eu tenho dito para vocês, o ensino de Jesus aos seus discípulos durante 3 anos era em contraponto ao ensino dos líderes religiosos da sua época, escribas, fariseus e saduceus. Jesus o tempo todo mostrando, eles são hipócritas, não é assim. Aí ele ensina. E Jesus muitas vezes os deixou de cara no chão, na frente de todo mundo. Então a parábola dos 2 filhos, Mateus 21, de 28 a 32. Eu falei errado, foi? É a idade. Irmãos, eu costumo dizer que eu já nasci velho, não faz mal não. Eu já nasci velho. Aí eu digo que sou velho, tem gente na igreja que é mais velho do que eu. Eu digo, mas peraí, eu sou o quê? De você é jovem. Eu é que sou velho. Eu já sou velho desde novo. Muito bem, meus filhos. Então, olhe, vamos ler o que o Senhor Jesus disse aqui. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Deus nos abençoe, irmãos, na exposição e na explicação disso. Então, como eu disse ainda há pouco, irmãos, a pregação do Evangelho de Deus sempre, atenção para o sempre apresenta o arrependimento como ponto de corte entre a condenação e a salvação. Então não adianta pregações bonitas para um pecador, sem lhe mostrar isso. Há um ponto de corte aqui nesse negócio, arrependimento. Qualquer pregação para quem não é crente, que não fizer isso, é falsa, de cara. Todas as pregações do Evangelho de Deus, desde o Velho Testamento, apresentam o arrependimento como ponto de corte. Acusa o pecado, convida ao arrependimento para a graça. E mais, avisa, se não houver arrependimento, morte. Em todos os casos. Ou seja, sem arrependimento não há perdão. E sem perdão não há salvação. Por isso,
A pregação dos profetas do Velho Testamento, eu insisto. A pregação de João Batista, eu insisto. A pregação do Senhor Jesus e dos seus apóstolos, eu insisto. Todas elas começavam chamando ao arrependimento. Mostrando que o povo estava em pecado, estava errado, e chamando ao arrependimento. Tanto os profetas do Velho Testamento, como João Batista, como Jesus, como seus apóstolos. A pregação para quem não era ainda convertido. É assim. Não tem diferente disso na Bíblia. Nem pode ter. Todas elas começavam afinadas no mesmo tom, todas elas começavam com arrependei-vos, arrependei-vos. No Novo Testamento diziam, o reino de Deus é chegado entre vós, crede em Jesus, crede no Cristo de Deus, é esse aí, crede no mediador, é esse aí, que está escrito no Velho Testamento, crede nele. Ele é a própria palavra encarnada, como João, o evangelista, disse. Todas as pregações são assim. Leiam Atos. Leiam a pregação de João Batista no Novo Testamento, nos Evangelhos. Leiam a pregação de Jesus nos Evangelhos. Vejam como é que ele começou a pregar. Isso aí é Jesus pregando nas cidades, chamando o povo ao arrependimento. Vejam. Vejam se vocês vão encontrar uma diferente dessa. Atenção, irmãos. As coisas que eu digo aqui, mostrando na Bíblia, eu desafio qualquer um irmão para vir me mostrar diferente da Bíblia. Qualquer um, seja quem for. Se me mostrarem na Bíblia que eu estou errado, eu mudo. Juro que Deus me deu essa graça de ver eu estou errado, então eu vou ter que mudar. Agora, de cara, eu garanto, não vão achar na Bíblia outra coisa diferente disso para me mostrar. Por que então não se ouvem mais pregações sobre arrependimento? Porque a palavra arrependimento, por conceito, pressupõe o reconhecimento de erro, pressupõe o reconhecimento de culpa. E na sociedade pós-moderna em que vivemos, que não é diferente de qualquer uma outra, as pessoas não querem reconhecer erro. Não querem reconhecer culpa. Por quê? Porque a sua verdade não é a minha. A minha é outra. Sempre tem um mais. Mais. Mas meu irmão está aqui sim, está aí. Mas eu tenho a minha verdade. Eu não tenho de que me arrepender. Arrepender de quê? Eu estou certo. Isso é uma das características da pós-modernidade. Todo mundo tem a sua verdade. Ontem eu tive uma aula sobre filosofia. E foi tratado disso, da verdade. Que verdade? Eu até falei na hora. Pilatos perguntou para Jesus, o que é a verdade? Os filósofos sempre lutaram com isso. O que é a verdade? Então, meus filhos, a palavra arrependimento, eu repito, por conceito, pressupõe que há um erro. Pressupõe que há uma culpa e que você tem que mudar. Só que a minha verdade não permite que eu mude. Mas ninguém quer admitir que está errado. Obviamente. Se eu tenho a minha verdade e a minha verdade diz que eu não estou errado, eu vou me arrepender de quê? Eu vou mudar o quê se eu estou certo? Característica da pós-modernidade. Esse trecho que nós lemos trata de arrependimento, como nós estamos vendo aqui, que quer dizer mudança de direção. A etimologia da palavra é isso. Arrependimento é mudança de direção, mudança de conduta, mudança de atitude. Eu estava fazendo uma coisa, vi que estava errado e mudei. Eu estava indo numa direção, vi que estava errado e mudei a direção. Eu estava pensando de uma maneira, mas eu vi que esse meu pensamento estava errado e eu mudei meu pensamento. É isso que é arrependimento. E, obviamente, isso só acontece quando admitimos que estamos errados. Senão eu vou mudar para quê? Se eu estou indo para cá e entendo que eu estou certo indo para cá, não há possibilidade de eu me arrepender. Eu não estou certo, eu não estou indo no lugar certo. Aí quando eu vejo que eu estou errado, caramba, eu estou errado.
Esse caminho não vai me levar para onde eu pensava que eu estava indo, não. Então aí há o arrependimento e eu mudo a minha direção. É isso que quer dizer arrependimento. Vemos aqui, nesse trecho, que Jesus propôs uma parábola. Se você for ler para trás um pouquinho, está dizendo que ele propôs essa parábola aos principais dos anciãos, escribas, fariseus, sacerdotes, que eram exatamente os religiosos líderes maiores que tinha naquele tempo, que não havia igreja, havia sinagoga, havia templo. Então esses camaradas aos quais o Senhor Jesus propôs essa parábola para desmascará-los, eram os pastores, digamos assim, de hoje, naquela época. Pretensos guardiões ou guardiães da palavra de Deus, e no entanto, não reconheceram que Jesus era o Messias de Deus, era o Messias prometido, era o profeta prometido, era o mediador da aliança. Como é que esses homens eram os pastores da igreja, eram os líderes, eram os guardiões da palavra e não reconheceram a palavra, que era Jesus? Porque Deus não lhes deu essa graça do arrependimento. O Cristo de Deus que veio habitar entre nós, como aqueles homens não reconheciam o seu próprio erro, não havia como se arrepender e se voltar para o que Jesus dizia. Aí no versículo 31, que nós lemos aqui, Jesus diz uma coisa terrível para os pastores daquela época. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Esse vos precedem aqui não tem um sentido como nós entendemos. Precede é aquele que chegou antes do outro, mas o outro chegou também. O sentido da palavra precede para nós é assim. Fulano me precedeu em tal lugar, ou seja, ele chegou primeiro, eu cheguei depois. Aqui não, aqui quando ele está dizendo que eles vos precedem no reino de Deus, eles vão, vocês não. Vocês que são os bambambam, que estão achando que já estão lá, não, eles vão, vocês não. É isso que quer dizer, vos precedem aqui. No outro lugar, o Senhor Jesus disse para os seus próprios discípulos: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, vocês não têm parte comigo, vocês não têm parte no reino de Deus. Meus irmãos, como é que a gente lê isso na Bíblia e lê, simplesmente lê, e não se aprofunda num negócio desse? Pregação de Paulo domingo passado. Crente vai viver como crente. Justificado será santificado. Não tem outra alternativa na Bíblia. Pois é, os pastores estavam mais distantes do reino de Deus do que os ladrões e as prostitutas. Quem pensar que hoje é diferente é um tolo. Nada há de novo debaixo do sol. Aí, irmãos, diante de uma peitada dessa que Jesus deu nos hipócritas, a gente tem que prestar atenção em nós. Como é que eu sei de que lado eu estou? Como é que eu sei se eu estou aqui nesses camaradas? Será que eu estou igual a esses religiosos que pensam que é crente e não é? E não são? Como é que eu vou comprovar que realmente eu me arrependi? Como é que eu vou comprovar que eu recebi a graça do perdão? Que eu me arrependi? Como é que eu vou comprovar isso? Com os frutos. Com os frutos. Que são frutos no nosso caso? Nós não somos árvore. Eu vivo dizendo aqui, irmãos. Quando eu digo que eu sei, é porque eu sei mesmo. Agora eu faço como Paulo, eu tenho discernimento do Espírito, eu conheço a palavra de Deus. E é a palavra que afirma. Então está aqui. Como é que eu sei? Pelos frutos. O primeiro filho disse, eu vou. É o crentão, é o santarrão, eu vou. Mas não foi. Isso não é crente. Embora diga que está na igreja, não é. Aí o outro mesmo dizendo, não vou. Foi. Aí Jesus diz, qual dos dois é o justificado aí? E eles acertaram, é o segundo. Pois é. Vocês disseram bem, só que vocês estão fora desse negócio.
Então, irmão, vamos aprender com o Senhor Jesus. Essa palavra foi lá 2000 anos, não sei quanto atrás. 2020 e tantos. No nosso ano, 2016. Vamos aprender. Então vamos ver em primeiro lugar o que é que o Senhor Jesus nos ensina. Através desse primeiro filho da parábola, o Senhor Jesus nos ensina muito claramente que confissão de fé sem arrependimento, sem apresentar frutos, é hipocrisia. Está escrito na Bíblia. Tanto o capítulo 23 de Mateus, o Senhor Jesus diz o tempo inteiro, em todos os versículos, cambada de hipócritas, fariseus eram os religiosos. Leiam o capítulo 23 de Mateus. E vocês vão ver como é que Jesus tratava os pastores da época dele. Confissão de fé sem frutos dignos de arrependimento, quando João Batista disse, apresenteis frutos dignos de arrependimento. É hipocrisia. Esse primeiro filho da parábola, obviamente, representa aqueles ouvintes originais de Jesus, aqueles com os quais ele estava falando. Os anciãos, sacerdotes, está lá mais para trás um pouco. Os anciãos, os sacerdotes, os principais entre os anciãos, os sacerdotes, escribas, fariseus, os religiosos. Mas também representa, como a palavra de Deus é eterna, representa todos os ditos crentes que vêm à igreja regularmente, mas não agem como novas criaturas em Cristo Jesus. A sua devoção é meramente exterior, cerimonial, cultural, só de fachada, porque a sua vida comprova que ele é um hipócrita. Eu garanto para vocês, assim como em Israel, na história da Bíblia do Velho Testamento, assim como na igreja primitiva dos apóstolos a quem eles escreveram, a de hoje é cheia de gente nessa condição do primeiro filho. Eu professo, mas não vivo o que eu professo. Jesus diz, estão em pior situação do que prostitutas e ladrões. Aí com o primeiro filho, como o primeiro filho, aliás, dizem que fazem, mas não fazem. A sua confissão de fé, obviamente, não é genuína, é uma confissão falsa, uma vez que não produz frutos dignos de arrependimento, como João Batista, em suas pregações, cobrava isso, e o Senhor Jesus citou isso, ainda aqui, o Senhor Jesus citou, versículo 32, porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele. Jesus diz, essa história do fruto que eu estou falando, fruto digno de arrependimento, foi João que diz, apresenteis fruto digno de arrependimento. Ainda perguntaram, e que fruto é esse? Estão lembrados? Os soldados perguntaram, e nós, o que é que nós temos que fazer? Contentai-vos com o vosso soldo. Tratai bem as pessoas sobre quem vocês são autoridade, não explorem ninguém. Ou seja, viva como crente. Se você se arrependeu, viva como tal. Se você não vive como crente, sim, nenhuma dúvida, não houve arrependimento, nem perdão, nem nada, é tudo hipocrisia. Como é triste, irmãos queridos, como é triste, na verdade é massacrante o pastor perceber claramente esse tipo de conduta dentro da igreja. Qualquer pastor que for pastor sabe disso. Quem não for, que não está interessado nisso, eu quero a igreja cheia. Então, tanto faz. Tanto faz. Qualquer pastor que é pastor percebe esse tipo de conduta em muitos membros da sua igreja, quando ele é pastor mesmo, que ele sabe a vida dos irmãos. E como sofre. Porém, pela graça de Deus, ao mesmo tempo em que nos angustiamos, e oramos, e choramos, e estudamos, por causa dessa triste realidade, a responsabilidade pastoral é estimulada pela graça de Deus e aumenta o desejo de estudar mais, de ensinar mais.
até onde a graça de Deus perdurar. Para que o pastor possa mostrar, e o pior, ofende os irmãos, mostrar que a secularização invadiu a igreja, como eu falei no início do culto. Não tem qualquer respeito nenhum pelo culto, não chega na hora, não interessa chegar em hora, não interessa. Irmãos, é complicado isso, irmãos. Que crente o quê? É complicado isso. Cadê os frutos? Ainda se aborrecem com a cobrança do pastor. A secularização invadiu a igreja, irmãos, por causa das pregações falsas que geram crentes falsos, conduzidos por pastores falsos, que fazem uma igreja falsa. Meu Deus, eu sou um profeta de Deus. Como Deus disse a Israel, um dia vocês saberão que houve um profeta entre vocês. Estão contaminados pela secularização, já que a sua conduta não evidencia a vida de uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu sou crente, só que a minha vida não evidencia isso. A minha conduta não evidencia isso. O meu comportamento não evidencia isso. Mas eu sou crente. Aí quando o pastor chama atenção, se aborrece aí, do que comprova que não é crente. O pastor tem que mostrar esse erro, irmãos. Se for pastor verdadeiro, ele tem que mostrar esse erro, então ele é um falso pastor. Preocupado apenas com plateia, com arrecadação, com fama, com poder. Eu quero lá saber disso. Eu tinha isso antes de ser pastor. É o que a minha irmã disse para mim. Eu não sei como é que quem tu eras, virar um pastorzinho de uma igreja furreca dessa. Pois é, a minha irmã me conheceu como famoso, como poderoso, e agora eu sou ninguém, como ela disse. Tu é ninguém, tu é pior que aquele bicho que vive debaixo da areia, minhoca, tu é uma minhoca, tu é ninguém, tu é uma ameba. Ela disse isso para mim. É isso que você virou. Pois é, eu virei tudo isso. Como diz João Batista, importa que eu diminua para que Jesus cresça. Em reconhecer, reconheça e dê a glória a Deus. Quem não reconhecer, vá tratar com Deus no tempo certo. Nós precisamos mostrar o erro, irmãos. Nós somos pecadores. Quem não admite erro, não se arrepende. Quem não se arrepende não é perdoado. Quem não é perdoado não é salvo. Meu Deus, isso está na Bíblia o tempo todo. Como o apóstolo Paulo ensina, o versículo que todo mundo sabe de cor, 2 Coríntios 5:17. Aquele que está em Cristo é nova criatura. É nova criação, como Jesus disse lá a seu doutor Nicodemos, tem que nascer de novo, meu amigo. Essa vida que você levou até hoje não serve, né? Tem que nascer de novo. Você tem que voltar a ser bebê e aprender tudo de novo. Tudo que você aprendeu com a sua arrogância de fariseu aí, não serve para nada. Você está em pior situação do que os ladrões e as prostitutas. É isso mesmo que ele está dizendo aqui a esses mesmos fariseus. Nicodemos era um dos maiorais da igreja na época. E escutou isso na lata do Senhor Jesus. Irmãos, aquele que está em Cristo, que é nova criatura, obrigatoriamente e naturalmente apresentará frutos dignos de arrependimento, que propicia o perdão, que garante a salvação, para a santificação, evidenciada pelas boas obras de Deus, não são boas obras suas, de Deus, que Ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Então, carece perguntar no ensino do próprio Efésios, que nada mais é do que a consequência do ensino de Jesus. Esse que obedece, ainda que tenha dito que não vou. Quem é nova criatura? Então é preciso perguntar, seguindo a ordem que Paulo usou em Efésios capítulo 5. Esposa, você é crente?
Você é nova criatura. A sua vida evidencia isso. Você é submissa ao seu marido, como Deus manda. Detalhe, não há outra opção, isso é uma ordem de Deus, isso não é opcional. Eu vou ser submissa a Ele se Ele for bacana comigo. Não tem opção não. É para ser submissa ao seu marido. Você não é crente? Você não é nova criatura? Prove isso. Maridos, vocês são crentes? Vocês são novas criaturas, seguindo a ordem de Efésios 5? Prove isso. Você ama sua esposa por cima de pau e pedra, como se diz? Ou é só sim, porque é a minha mulher? Porque não interessa, meu amigo. Deus mandou você amar sua mulher. Isso é ordem. Isso não é opcional. Você comprova isso. Seus filhos veem que você ama sua mulher. Eles veem que você respeita a sua mulher, eles veem o quebra-pau dentro de casa maior do mundo, aí você não sabe porque os meninos são desobedientes. Mas eles não estão sendo treinados nisso? Na desobediência? Como é que eles vão ser diferentes? Vocês nasceram e se criaram vendo o pai e a mãe se engalfinhando dentro de casa o tempo todo, brigando o tempo todo. Esses meninos obrigatoriamente vão ser desobedientes. Maldição de Deus, inclusive, que você operacionalizou na sua casa. Porque mesmo dizendo que é crente, não vive como crente, não apresenta fruto digno de arrependimento. Se não houve arrependimento, não houve perdão. Se não há perdão, não há salvação. Se não há salvação, não há santificação também. Por isso que a vida é assim. Mulher, marido, filhos. Tem um monte aqui. Tanto crianças como adolescentes, como jovens estão aqui ouvindo. Vocês são crentes? Vocês são novas criaturas? Vocês obedecem aos seus pais? Como Deus mandou? Aí Paulo passa para os pais. Pais, vocês são crentes? Vocês são novas criaturas? Vocês demonstram isso ensinando e criando seus filhos na admoestação, na disciplina, no temor do Senhor? Vocês ensinam para eles todo dia a palavra de Deus? Conforme Deus mandou. Aí a gente pode usar até a última dupla que Paulo usou. Servos, empregados. Vocês são obedientes aos seus patrões. Vocês trabalham honestamente pelo que vocês foram contratados para fazer. Honestamente, como que está servindo a Deus e não para se mostrar para o patrão. Vocês são crentes mesmo. Vocês são novas criaturas mesmo. Vocês fazem o que Deus mandou. Patrões, vocês são crentes mesmo. São novas criaturas mesmo. Vocês tratam os seus empregados com respeito e dignidade. Vocês dão a eles o que é lícito dar, o pagamento. Tudo que é devido a eles, vocês dão mesmo. Como Deus mandou. Preste atenção, irmãos queridos. Dizer que é crente, repito, estou dizendo desde o início, que Jesus também disse aqui, sem apresentar frutos dignos de arrependimento, é pura hipocrisia, o que deixa o pretenso crente em pior situação do que os ladrões e as prostitutas. Sabem quem disse isso? O Senhor Jesus. Aí eu digo, ficam com raiva. Mas está aqui, eu não estou inventando nada não. Por isso precisamos responder com absoluta certeza e honestidade. Somos crentes ou não? Somos novas criaturas ou não? O Senhor Jesus é meu Salvador e meu Senhor ou não?
Esse é o primeiro ponto que a gente aprende com o primeiro filho. Eu vou, mas não fui. Em segundo lugar, através do segundo filho, o Senhor Jesus ensina que o arrependimento, quando há o arrependimento, como eu já disse, arrependimento é mudar de direção, é mudar de conduta, é mudar de pensamento, é virar o negócio para o outro lado. Automaticamente gera uma vida de obediência no poder do Espírito Santo, que foi quem deu o arrependimento. E isso autentica a sua confissão de fé. Eu tenho dito aos irmãos aqui, só há uma maneira de você provar que é crente, é obedecendo, não há outra. Não há outra. Enquanto o primeiro filho disse que ia trabalhar, mas não foi, um hipócrita, o segundo filho que disse, não quero, mas recebeu a graça do arrependimento, que é mudar de atitude. Eu estou errado, eu tenho que obedecer meu pai, e fui. Então observem que o arrependimento gera obediência. Por quê? O arrependimento trouxe perdão. Perdão traz a salvação traz a santificação, que é você mudar a sua vida. Versículo 30. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe, filho, vai trabalhar na vinha. Disse-lhe a mesma coisa. Mas ele respondeu, não quero. Filho desobediente. Mas depois, arrependido, foi. Ou seja, o arrependimento gera obediência. Vou repetir, a palavra arrependimento significa redirecionamento da nossa vontade. E isso só pode ser feito pelo poder do Espírito Santo. Nós não vamos conseguir ser crente por nós mesmos. Nós não vamos conseguir fazer a vontade de Deus por nós mesmos. Nós não somos perdoados por nós mesmos. É Deus quem faz isso em nossas vidas. A evidência segura, irmãos queridos, de que somos novas criaturas, não é o que dizemos, e sim o que fazemos. E sim como nós vivemos. É a nossa conduta de crentes que prova que nós somos crentes. Às vezes eu digo para vocês aqui, baleia vive como baleia, cachorro vive como cachorro. Crente obrigatoriamente viverá como crente. Se ele não vive como crente, ele não é crente. E qualquer um que tenha discernimento do Espírito Santo pode afirmar isso com base na palavra de Deus. E quem se aborrece com essa palavra do pastor está com sério problema com Deus. Não é com o pastor. Não é com o pastor, é com Deus. Não é a palavra de Deus? Como é que eu vou me aborrecer com a palavra de Deus? Por isso eu fico triste e angustiado quando percebo, irmãos queridos, membros da igreja, agindo errado de forma contumaz, embora o pastor chame a atenção há 11 anos, e se aborrecem porque são chamados a atenção. Por que o pastor fica tão angustiado, só falta morrer? Porque eu sei, pela palavra de Deus, que tais pessoas nunca receberam o dom do arrependimento. Logo, nunca receberam o perdão de Deus. Logo, nunca foram salvos. Quem afirma isso é a palavra de Deus. Não sou eu, não. Isso pode ser observado claramente em 3 estágios na vida das pessoas, como nós vemos aqui. O primeiro estágio, o reconhecimento do pecado. O primeiro filho disse que ia, mas não foi. Não reconheceu o seu pecado. O segundo disse que não ia, mas arrependido. O que é arrependimento? Mudar de direção. Por que ele mudou a direção? Porque ele viu que estava errado. Então, o primeiro estágio,
reconhecer o erro. Quem se aborrece com a palavra do pastor, primeiro não reconhece o erro. Tanto que se aborrece com a palavra do pastor. Não reconhece o erro. Fica mordido, como se diz aqui na Paraíba, com o pastor. Não reconhece o erro. Logo não há mudança, logo não há perdão, logo não há salvação. Isso é coisa lógica que está na Bíblia. Então, primeiro estágio, reconhecimento do erro, reconhecimento do pecado. Segundo estágio, a tristeza que essa compreensão traz ao coração da pessoa arrependida. Meu Deus, eu fiz isso, eu estou fazendo isso, eu estou agindo assim, está errado isso. Meu Senhor, me perdoe, meu Senhor, me perdoe, eu não podia ter feito isso. Aí vem o terceiro estágio. A decisão e a vontade segura e ferrenha de mudar. Eu tenho que mudar. Nós vemos isso de uma forma muito mais clara, digamos assim, ou bem mais explicadinha, no caso do filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15. Então nós vemos que primeiro ele reconheceu o seu erro. Espera aí. Meu pai tem trabalhadores, tem tudo lá, e eu aqui nessa situação desgraçada. Vou pedir perdão a Deus, vou pedir perdão ao meu pai e vou voltar. Olha os estágios. Reconheceu o erro primeiro. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Segundo, ficou triste por ter pecado contra Deus e contra o Pai. Pequei contra ti, meu Senhor. Pequei. Vou voltar, vou dizer ao meu pai, pai, pequei contra Deus e contra ti. Eu estou arrependido, meu pai, eu tomei a decisão, eu voltei. E terceiro, a vontade firme de modificar, mesmo que essa volta e essa decisão ainda tenha consequências, porque haverá de ter. Meu pai, eu não quero mais ser um teu filho, não. Me considera como um trabalhador teu qualquer. Eu sei que eu perdi a condição de filho. Mas o perdão restaura essa condição de filho. Então nós vemos que com o segundo filho da parábola aconteceu a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Embora tenha respondido para o pai, não vou. Reconheceu que estava errado. Arrependeu-se, ou seja, mudou e foi, obedeceu. Repito, o arrependimento gera obediência, gera uma vida de obediência que autentica a nossa confissão de fé. Comprova que fomos perdoados, comprova que Deus agora está tratando com a minha vida, a minha vontade não é mais minha, agora é a vontade de Deus, como Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se não houver arrependimento, irmãos, nada feito. Por fim, em terceiro lugar, aprendemos com o Senhor Jesus que esse arrependimento é graça de Deus, a salvação é graça de Deus total. Eu tenho dito isso tanto para vocês aqui. Quantas igrejas ensinam que é você que decide aceitar, que você coisa nenhuma? É graça de Deus na sua vida. Você era morto, já viu morto decidir alguma coisa? Morto não decide nada. Como foi que Lázaro decidiu sair da sepultura? Porque ele foi ressuscitado primeiro. Lázaro, vem para fora. A palavra que ressuscitou leva junto com ela a obediência. O homem veio. É a obediência, inclusive, que evidencia que nós recebemos a graça. Se não houver obediência, é porque nós continuamos desgraçados. O Senhor Jesus deixa isso bem claro quando diz aqueles orgulhosos anciãos e fariseus e pastores que o falha da sua época lá, sacerdotes, como está escrito mais atrás, que prostitutas e ladrões vão para o céu, vocês não. Porque eles ouviram a palavra de João Batista e se arrependeram, vocês não.
Embora os fariseus, repito, dos irmãos, fossem os pastores daquela época, fossem os religiosos, que bradavam nos cantos da praça lá, Senhor, eu oro 3 vezes ao dia, eu dou dízimo do endro, do cominho, do hortelã, ai, que homens maravilhosos, todo mundo, que homens santos, que pastor bacana aquele da igreja tal, que eu conheço, mas ele está ensinando a palavra de Deus como é, não. Então isso é um emissário de Satanás, isso é um ministro de Satanás. E a Bíblia diz que quem dá ouvido a ele, torna-se semelhante a ele. Aqueles fariseus diziam, mas não faziam. Demonstravam, faziam propaganda de si, mas não faziam. Não cuidavam dos próprios pais, como está escrito lá em Marcos. Meu pai, olha, o que eu tenho é corban. Corban, o que? Isso aqui já é comprometido com o Senhor. Então isso aqui, lembra do carro, a propriedade de Cristo? É o carro, a propriedade de Jesus. Chega um irmão necessitado e diz, irmão, esse carro que é a propriedade de Jesus, o irmão podia pegar minha mãe aqui comigo e levar para o hospital? Vai muito. Rapaz, não dá para ir não. Propriedade de Jesus. Quem tem que ser propriedade de Jesus é você, meu amigo, não é o carro não. O carro já é mesmo. Todo mundo, a natureza inteira já é propriedade de Jesus. Então, irmãos, eles diziam, mas não faziam. E Jesus disse, eles já receberam a recompensa deles. Eles não ficam orando nas praças, nas sinagogas, para que o povo veja que eles são santarrões? Pois é, eles já receberam a recompensa deles. A glória deles eles já receberam. Eles não têm mais negócio nenhum com Deus. Quem disse isso foi Jesus. Isso serve ou não serve? Glória para o pastor. Ele já recebeu a sua glória. Não tem mais negócio no céu, não tem negócio com ele mais não. Não é isso que ele buscou? Uma igreja cheia com o Senhor. Não foi isso que ele buscou? Não tem nada diferente não, irmão. Não. Um dia minha irmã, o homem é homem desde que o homem é homem. Pensa numa frase filosófica poderosa. O homem é homem desde que o homem é homem. Isso é com base no Salomão. Nada há de novo debaixo do sol. É tudo igual o tempo inteiro até Jesus voltar. Igual, mas vai piorando. Por quê? Porque aumenta a quantidade de atores, a quantidade de agentes do mal, do pecado, e vai contaminando, e até a igreja está totalmente contaminada. Como Israel foi totalmente contaminado. E Deus disse que ia acontecer isso se eles se misturassem com outros povos. Aconteceu! Pois a igreja é a mesma coisa. Se contaminou com o mundo, trouxe o mundo para dentro da igreja. Virou tudo a mesma coisa. Mas diz que é crente. E se houver um pastor que chama atenção, se aborrece. Irmãos, aqueles fariseus nunca se arrependeram. Nunca creram que Jesus era o Cristo de Deus, o Filho de Deus. Portanto, nunca mudaram de atitude, até que mataram o Filho de Deus. Pois é, quantos hoje matam o pastor? Não matam com bala, com tiro, mas termina fazendo o pobre cair em depressão ou o que for, e renunciar à igreja e ir embora. Eu conheço casos assim. E não é só um não, viu? Eu já fui orar por um pastor de uma igreja, ele pediu para eu orar com ele estava terrivelmente deprimido na igreja dele. E não era igreja presbiteriana, era de outra denominação, mas ele pediu para eu ir lá orar com ele, eu fui, o homem estava quase morto por causa da sua igreja. Era uma igreja nazareno. Nunca se arrependeram, irmãos. Aí Jesus diz, pois olhe, publicanos e pecadores se arrependeram. Eu tenho quase certeza que Jesus, quando falou isso para aqueles camaradas, tinha em mente situações tais como a mulher prostituta, que ia ser apedrejada. Ele salvou a mulher do apedrejamento e disse, olha, mulher, vai e não peques mais. Não estou dizendo que essa mulher foi salva, não estou dizendo, é provável que Jesus, prostitutas e pecadores, ele tinha em mente a mulher pecadora que estava lá nos pés dele, que ele disse, teus pecados estão perdoados, ou mulher, estava em vista ladrões como Mateus, como Zaqueu, que foram salvos, claramente foram salvos na Bíblia. Publicanos, aliás, ladrões e prostitutas, se arrependeram, vocês não.
seus pastores. Vemos então, queridos, que reconhecidos pecadores, inclusive acusados de pecadores pelos santarrões, chegaram à salvação pela graça de Deus. Os santarrões, não. Porque não houve arrependimento. E por que não arrependimento? Porque sequer admite o erro. Sequer admite o seu pecado. O senhor está dizendo, pastor, mas eu entendo que é assim, eu faço assim na minha casa e eu vou continuar fazendo assim na minha casa. Lembrem, o ponto de corte entre a condenação e a salvação é o arrependimento. Irmãos queridos, nós iniciamos dizendo que a doutrina do arrependimento perdeu totalmente espaço nos púlpitos de qualquer igreja. É uma raridade de alguém falar em pecado, falar em arrependimento. Você ouve. Você termina achando em algum lugar, em alguma igreja, mas é raro. É raro. Com certeza é raro. E sem nenhuma dúvida, esse é um dos motivos pelo qual vemos tanta incoerência na vida dos ditos crentes. Como dizia Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se Cristo é o nosso Salvador, então obrigatoriamente Ele é também o nosso Senhor. E Senhor é quem diz o que o servo tem que fazer. E o servo, se é servo mesmo, vai obedecê-lo no poder do próprio Senhor. Abraão, mata o teu filho. Pois o velhinho foi fazer isso. Como é que pode? Um homem de 100 anos teve um filho, único. E agora Deus pede para eu matar. Bom, mas Deus é Deus. Se Ele me deu esse filho com 100 anos, Ele está mandando eu matar, então pronto, eu vou fazer. Ele é meu Senhor. Ele me salvou, então eu vou fazer. Pois é. Há situações na nossa casa, mas pastor, se eu fizer isso, como é que... Doutor, Deus não mandou? Então faça. Faça, vai dar certo, Ele garante. Não, mas eu só quero Ele como Salvador, como Senhor, não precisa não. Como Senhor não precisa não. Eu quero só como Salvador. Eu só quero Deus como resolvedor dos meus problemas, só. Irmãos, eu posso afirmar, essa pessoa nunca foi salva. Eu posso afirmar com certeza absoluta, essa pessoa não foi salva, não há arrependimento. Se não há arrependimento, não há perdão. Se não houve perdão, não há salvação. Se Cristo é nosso Salvador, Ele é obrigatoriamente o nosso Senhor. Pelo que nós devemos obedecê-lo incondicionalmente. Por isso, prestem bastante atenção, meus filhos. Aos que se dizem crentes, mas não agem como crentes, o próprio Senhor Jesus, lá em Lucas, perguntou também: por que me chamais Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Lucas 6,46. Ou seja, incoerência entre o discurso e a prática não passa de hipocrisia, como o Senhor Jesus disse em todos os versículos quase do capítulo 23 de Mateus. Escribas e fariseus hipócritas, aí diz o que eles fazem. Escribas e fariseus hipócritas, aí diz o que eles fazem, o que eles dizem, mas não fazem. Leiam, capítulo 23 de Mateus. O Senhor Jesus diz que os hipócritas, estes, que dizem que são crentes, mas não agem, não vivem como crentes, estão em pior situação do que os ladrões e as prostitutas. Embora sejam primeiros a acusar uma prostituta, a acusar um ladrão, a acusar não sei como os fariseus fizeram. Pois é, Jesus diz, pois eles estão
em melhor situação do que vocês. Portanto, meus filhos, concluindo, consideremos estas coisas, meus filhos. Consideremos estas coisas e roguemos ao Senhor que em sua misericórdia nos conceda a graça do arrependimento a cada dia. Isso é todo dia, meus irmãos. Isso é todo dia. Nós pecamos todo dia, toda hora, todo minuto. Nós somos salvos, sim, mas em processo de santificação. Se não fosse necessário, não tinha isso. Na hora que foi salvo, pronto, virou santo com asinha e tudo, não precisa mais de nada. Mas não é não, nós temos uma vida chamada batalha espiritual, que nada tem a ver com o besterol de outras igrejas aí. Batalha espiritual é a sua vida, simplesmente a sua vida, lutando contra o pecado, lutando para fazer a vontade de Deus. Eu agora sou nova criatura, quem vive em mim é Cristo, eu não posso fazer isso, ou então eu tenho que fazer isso. Porque a Bíblia manda, Jesus é meu Salvador, Ele é meu Senhor. Quem botou o título da mensagem de Paulo domingo passado fui eu não sabia, na hora eu estava botando, não perguntei para Paulo, mas eu ouvi a pregação. Na hora de botar na internet, no YouTube, eu digo, já sei. Santificados, aliás, justificados são santificados. Ou seja, aquele que é salvo vai viver como crente. E eu fiz a pregação de hoje dando continuidade. Que é o que a Bíblia diz. Não tem como ter pregação diferente dessa, se tiver é falsa. O que é que a Bíblia ensina? Consideremos isso, irmão, nós temos que nos arrepender a cada dia, pedir graça ao Senhor a cada dia, para que de forma radical possamos viver em santidade de vida cada vez maior, cada dia maior, seguindo a doutrina que é ensinada nesta igrejinha, o tempo inteiro, pelo pastor, por presbíteros que ensinam. Doutrina que é ensinada aqui, direto, em cada encontro da nossa igrejinha, seja das senhoras, seja de quem for, é ensinado o tempo inteiro. Porque esse é o rumo que a gente dá aqui à direção da igreja. A liderança da igreja. E que nós possamos fazer isso, meus filhos, não querendo glória feitos fariseus. Não. É para louvor da glória do nosso Senhor, que passará a ser glorificado em nós e através de nós. Hoje eu vi um homem dizendo a um irmão daqui da igreja, pastor, você é um santo. E eu disse para ele, Deus acabou de ser glorificado agora por essa sua palavra aí, irmão. Quem foi glorificado não foi o santo que você disse que é um santo, não, foi Deus. Você acabou de glorificar Deus por causa da vida desse homem aqui. Ele estava querendo engrandecer o irmão. Eu disse, não. O que esse irmão fez, que é crente mesmo, que disse a você que esse homem é um santo, agora é de Deus. Não venha querer babar o irmão, não. Porque a ideia dele já era babar o irmão. Você acabou de glorificar Deus, dizendo que esse servo de Deus é realmente um servo de Deus. Porque o cidadão lá se disse crente também. É isso que a Bíblia diz, irmãos. O tempo todo, as pessoas vendo, Jesus disse isso, apóstolos, as pessoas vendo a vida de vocês glorificarão a Deus, não é a vocês não. Então que nós possamos viver assim, irmãos. E nós possamos, oh meu Deus, nos conceda graça para que a gente entenda isso, e interiorize isso, e lute por isso, meu Senhor. Porque o que está em jogo é a tua glória. Por isso nós rogamos em nome de Jesus. Amém.